Agora vamos confirmar aqui que está tudo em ordem. Pronto. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Casa Pride em Casa. Meu nome é Márcio, eu sou o presidente do Pride Bank e quero convidar todos a participarem desse projeto novo que a gente está lançando hoje, chamado Casa Pride em Casa. A nossa ideia com esse projeto é, durante esse período difícil de quarentena, de resguardo de todo mundo, trazer um pouco de informação, um pouco de entretenimento para a comunidade LGBT e para todos os nossos aliados. Esse é um projeto importante para a gente, na verdade ele é um projeto físico, a gente vai um dia ter a Casa Pride fisicamente e vai poder interagir com todo mundo, mas nesse momento a gente está trabalhando com o que a gente pode, que é na verdade trabalhando com lives. Esse projeto também tem um significado muito grande para a gente. A gente quer, com isso, do mesmo jeito que o Pride Bank hoje em dia já trabalha, distribuindo parte da sua renda para causas sociais, nesse caso a gente quer fazer um pouco mais. Nesse momento a gente tem uma urgência. A Casa Eternamente Sou, que para quem não conhece, é uma das casas apoiadas pelo Instituto Pride e que foca no LGBT e mais de terceira idade, ou seja, 60 a mais, 70 a mais, pessoas que já... A gente às vezes esquece, né? Mas existe o LGBT e mais de idade, que já teve uma vida difícil, provavelmente numa época muito menos fácil para uma pessoa LGBT e mais, e que hoje em dia está com mais idade, muitas vezes já não tem mais uma companheira, um companheiro, muitas vezes não fala com a família há muitos anos, começa a se distanciar da sociedade. Então, a Eternamente Sou é uma das ONGs que a gente apoia e tem um foco muito forte justamente em dar abrigo, dar assistência e dar o que a gente chama de uma velhice digna para o LGBTI de terceira idade, que tem, na verdade, dois grandes desafios. Estar velho numa sociedade como a sociedade brasileira e, ainda por cima, ser LGBT. Então, nesse projeto que a gente quer arrecadar dinheiro para a Eternamente Sou, junto com isso, a gente tem todo um projeto para isso. Mas hoje, especificamente, a gente quer falar de um assunto que é o assunto do dia. Hoje é o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Nós sabemos que lá no dia 29 de janeiro nós tivemos o Dia Nacional da Visibilidade Trans, mas hoje é o Dia Internacional, que também olha para isso aqui. Hoje no mundo inteiro esse assunto está sendo discutido. A dificuldade de ser uma pessoa trans na sociedade brasileira hoje em dia volta à tona para a conversa, e a gente quis fazer alguma coisa especial nesse sentido. Então nós convidamos 3 pessoas para estarem aqui com a gente, pessoas maravilhosas. A gente tem das Bahias e a Cozinha Mineira, a Sucena e a Raquel Virgínia, que eu pessoalmente sou fã, estava contando para ela antes da gente entrar na live, e o Vitor Namur, que é psicólogo e também criador do canal do YouTube Translúcido. E a ideia é que a gente converse um pouco, bate um pouco de papo, a gente tem aí acho que 40 minutos, 1 hora no máximo, para conversar um pouco. Mandem também suas perguntas, vejam o que vocês querem saber, e a gente vai filtrar aqui as perguntas e passando para eles, para que a gente possa andar. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e vamos conversar o papo. Boa noite para vocês, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, então, vamos lá. Eu vou levar isso um pouquinho, fazendo algumas perguntas para vocês. Tudo bem? Como é que fica esse formato para vocês duas? Tá ótimo. Vamos nessa. Tá bom. Bom, então, gente, boa noite. Sou o Vitor, né? E pensando na data de hoje, né? Para quem não sabe, dia 31 de março foi uma data escolhida pela ativista norte-americana, a Rachel Crandall, em 2009, né? E veio justamente com o intuito de fugir um pouco de um assunto que sempre marca e atravessa as pessoas trans, né? Que justamente são os dados de violência. Então, desde 1999, a gente já tem uma data, que é o Trans Day of Remembrance, que é o Dia da Memória Trans. É um dia em que o mundo para olhar todas as pessoas que foram assassinadas, né, por crimes de ódio. E daí a Rachel, ela veio justamente essa questão de reinventar um pouco o diálogo sobre as pessoas trans. Então, por que não pegar um dia em que a gente possa se orgulhar das nossas ações, né? Porque não somos só pessoas trans, a gente é um monte de outras coisas, né? E como temos possibilidades de celebrar essas nossas potencialidades. E aí, puxando um gancho para vocês, pensando nessa questão, né, do Dia da Visibilidade, como também é importante a gente ter representatividade, né, e vocês, para mim, são muito isso, eu também sou um grande fã, adoro as canções de vocês, e queria pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre a importância da gente ter dias de visibilidade no nosso ano.
Raquel. Pode falar. Sobre Dia de Visibilidade, a gente tem né, como você disse, o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que é dia 28 de janeiro ou 29? 29 de janeiro. E eu acho que a data, ela serve como um monumento. Um monumento para quando a gente chega no dia, para quando a gente olha um monumento na rua, a gente vai se lembrar. Vai se lembrar da luta, vai se lembrar da invisibilidade, vai se lembrar do que a gente tem a conquistar. Então, acho que um dia é para se pautar todas as demandas que envolvem a população trans. Então, é da maior importância que tem um dia. Hoje eu recebi, inclusive, no meu Instagram, várias pessoas me mandando uma espécie de parabéns, tipo Dia Internacional da Mulher, tome flores, como se fosse uma coisa a se comemorar. Talvez seja também, mas a gente está muito aquém de uma comemoração, a gente está muito mais envolvidas com o sentido de luta e de conquista cotidiana. A gente ainda não tem amplas representantes no país inteiro. A Érica Malunguinho é um caso, junto com a Érica Hilton, na Assembleia Legislativa, mas a gente não tem na Bahia, a gente não tem na Assembleia, no Congresso Nacional. Então, a gente não tem rostos na televisão brasileira, na comunicação. Então, a gente está muito aquém de uma comemoração e, ainda assim, de enxergar esses dias como dias de luta e de propagação de ideias para a gente chegar nas conquistas. Então, propagar a ideia é muito importante do que a gente quer para o futuro. Não só para o futuro, do que a gente quer agora e rememorar quem já sofreu e que a gente não veio do nada, né? Temos as nossas ancestrais trans também. Não, eu tô super... Acho que a Susana falou muita coisa que eu acredito. Uhum. E agora, trazendo um pouco para a nossa realidade, né? A gente nunca viveu tempos como esses, né? Tempos de isolamento social. Eu prefiro dizer um pouco recolhimento físico, mas não isolamento social, que a gente possa estar em contato com pessoas que a gente troca afeto, né? E a gente tem visto algumas movimentações nas redes sociais, aí pensando em como lidar com tudo isso, né? E a gente sabe, justamente como a Susana bem disse, né? A gente vive num país extremamente desigual, onde tem uma falta de representatividade, né? Não só de pessoas trans, mas de pessoas negras e de outros grupos tão minorizados, né? E por conta da interseccionalidade, essa realidade que vendo agora, ela atravessa de maneiras diferentes, né, as pessoas. Então, pensando um pouco nesses grupos que podem estar mais vulneráveis, como que vocês observam esse impacto na população trans? Eu acho que a população trans, em geral, já vive, com certeza vai ser uma população extremamente afetada, porque dentro da pirâmide de onde as pressões elas chegam, eu acho que o Brasil tem a tendência a sempre pressionar. Quanto mais as coisas vão ficando difíceis, mais a estrutura brasileira pressiona as pessoas mais marginalizadas e, sem dúvida nenhuma, a população trans é uma das populações mais marginais dentro da estrutura formal do país, e isso vai fazer com que a população trans vai sofrer mais um genocídio ao longo dessa crise. Com certeza. Acho que existem diferenças, né? Mesmo em relação às pessoas trans, existem as pessoas trans que já conseguiram, de alguma forma, ascender socialmente, como é o meu caso e o caso da Susana. Ainda assim, existem... Então, a gente vai
a gente, embora a gente vai sofrer pressões, já está sofrendo, as nossas pressões são diferentes de manas que vivem em espaços onde a vulnerabilidade é muito grande. Então, acho que aí são diferenças de classe mesmo, mas também existem as diferenças raciais. Mulheres trans e negras sofrem mais que mulheres trans não negras. Isso é apontado pelo mapa da violência de 2019 no Brasil, onde 70% das pessoas trans que foram assassinadas eram negras. Então, eu acho que existem uma série de interseccionalidades, mesmo entre as pessoas trans, que precisam ser contados para que a gente seja realista e consiga, de fato, chegar nas pessoas trans que precisam de ajuda para que não morram em processos de crise como o que a gente está vivendo agora. Perfeito. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho muito importante essa iniciativa do Pride Bank, né, de estimular essa arrecadação e repasse para lugares que precisam, né? E recentemente eu vi também que a Casa Florescer, quem puder dar uma olhadinha lá depois no Instagram, fez uma rede, juntou a rede de acolhimento LGBTQIA+, do Brasil, né? Então tem casa de Salvador, Aracaju, que estão recolhendo doações, né, de cestas básicas e também de materiais de higiene, né, justamente para a gente tentar fazer algum tipo de apoio, né, porque a gente sabe que se for depender de governamentais, a gente tem a Érica Malunguinho e a Érica Hilton batalhando lá, mas ainda é uma questão muito difícil, né, então a gente precisa realmente dessa rede de apoio solidária para ajudar de alguma forma, né. Sim, você está falando da representação no contexto político, né? É muito difícil, se a gente for parar para pensar, os atletas trans, inclusive, não conseguem trabalho por conta da gente não ter uma legislação que consiga abarcar as nossas diferenças com a cisgeneridade, inclusive. Então, quando a gente fala que não vai ter shows mais, as artistas trans vão ser atingidas, as atrizes trans e atores trans vão ser atingidos, os atletas também, principalmente, que já não tinham emprego e agora sem trabalho. Então, a gente tem uma série de questões que não são nem pautadas dentro desse universo. Você falou da Érica, eu lembro que uma das coisas que ela está mais pautando é a questão dos atletas trans, que trabalham cotidianamente, que malham cotidianamente, que têm uma vida de disciplina dentro de qualquer modalidade atlética e esportiva e não conseguem emprego porque não existe uma legislação que nos ampare dentro desse contexto. Então, com certeza, a gente precisa de representatividade e Dia Internacional ou Dia Nacional é para se falar disso, é para se falar do que a gente precisa e sim, nós não estamos amparadas nem dentro... nem os artistas cisgêneros estão amparados nesse momento, quiçá as artistas e os artistas trans. Então, a gente precisa falar disso. Por isso que iniciativas como essa, de fato, é muito importante. A gente não tem amparo filantrópico, por isso um banco desse que se pretende a fortalecer é importantíssimo e a gente precisa, de fato, fomentar essas ações para além da política também. A gente precisa fomentar dentro da comunicação, dentro da televisão. A gente carece de se ver nesses espaços. Então, por isso que é importante o que a Casa Pride tem a oferecer. Onde vai ser a Casa Pride, Márcio? Ou Vitor, falando nisso? Não sei, o Márcio... Estou voltando aqui, desculpem. A Casa Pride ela vai começar em São Paulo. A primeira delas vai ser em São Paulo. Óbvio que a gente espera que esse seja um projeto de muito sucesso e que depois a gente vá para outros estados. Mas a ideia da Casa Pride é começar em São Paulo, na região de Pinheiros. A gente queria estar mais perto do centro, mas é difícil encontrar um lugar que é perfeito, com tudo que a gente precisa dentro e, ao mesmo tempo, na melhor localização. Então, a gente vai fazer uma ocupação. A gente vai para a região de Pinheiros
perto de metrô, perto de ônibus, perto de trem. Então tem uma questão de chegar muito fácil lá e nós vamos ocupar mais um bairro com toda a nossa comunidade. E a Sucena, você tocou num assunto importante que me veio o gancho. Tá falando justamente da parte dos artistas, né? Tem aqui os atletas, que é assim, é uma batalha, mesmo o Comitê Olímpico Internacional fazendo regras, a cisgeneridade compulsória, ela realmente pega, e aqui no Brasil, mesmo profissionais de medicina ainda debatem, pode, não pode, então é uma questão que a gente tem que esperar muito, né? Tentar fugir do achismo e ir mais para a técnica mesmo. Mas pensando nos artistas, né, cancelados e um monte de eventos, tenho amigas que são atrizes também e estão vivenciando essa crise, né? E como é que fica para vocês essa reorganização de rotina, né, de vocês, estamento físico, gravações, como é que fica tudo isso? Eu estou tentando. A gente tem a vida artística é uma vida de compromissos diversos que podem começar às 6 da manhã e acabar 1 da manhã. 6 da manhã e acabar 1 da manhã. Então a gente tem que nesse processo, por exemplo, eu estou tentando me organizar para ter sanidade mental também. Porque a gente dentro de casa, eu convivo com a minha família, então eu tenho que ter mais organização ainda, porque a gente trabalha muito ao celular, fazendo vídeos, fazendo videoconferência, então organizar o tempo de acordar, a hora de dormir, existe todo um cronograma que eu estou fazendo para me organizar. A Raquel é quem está tomando conta das Bahias da Cozinha Mineira, quem está empresariando as Bahias da Cozinha Mineira, então ela está em outra rotina diferente da minha. Eu falo que estou muito mais focada nesse outro universo. Então, a gente vai alternando as nossas demandas de trabalho entre ouvir uma música, entre ler um livro, entre assistir uma coisa interessante, para a gente ter sanidade mental também. Porque tá em quarentena, quando você não tem um trabalho, quando você é autônomo, é uma coisa muito difícil. Porque se continuar, inclusive empresas grandes não tem nem como pagar os seus funcionários depois. Então a gente não sabe até quando vai durar essa quarentena e como que vai ser. Então a gente precisa mesmo de uma organização diária para manter a sanidade e a produção a todo vapor. Por isso que eventos como esses, promovidos de videoconferência, são importantes para eu acho que oxigenar as relações e as ideias nesse momento de quarentena. Uhum. Concordo. Raquel. Sim, eu tenho trabalhado bastante para reorganizar as coisas, então um trabalho bem desafiador agora, conseguir realocar o projeto, conseguir fazer com que as coisas não parem. Muitos dinheiros se congelaram, né? As pessoas congelaram o investimento no país, porque ninguém sabe para onde vai, como a Sucena disse. Então isso faz com que seja um jogo de xadrez, onde a gente tenha que ter muita atenção para onde está indo, como está indo. Preciso manter a tranquilidade, porque não tem como a gente se desesperar, precisa pensar com uma certa frieza sobre tudo. Então, e ao mesmo tempo fazer com que os projetos e os objetivos cheguem na meta final, mesmo que tenha tido esse processo tanto do vírus quanto de todas as políticas governamentais, que o vírus só veio agravar ainda mais um processo que já vinha acontecendo de dificuldade de trabalho por conta de diversos motivos no mundo artístico. E principalmente as pessoas que são independentes estão vivendo.
No nosso caso, a gente é de uma gravadora, da Universal Music, o que viabiliza uma série de coisas e faz com que uma série de coisas não estacionem. Mas eu conheço amigas que estão desesperadas e, ao mesmo tempo, o projeto das Baias e a Cozinha Mineira segue, mas lógico, com uma série de readequações e cortes, mas ao mesmo tempo eu acho que o segredo é acordar todo dia e trabalhar e fazer as articulações que devem ser feitas, pegar no telefone e falar o dia inteiro com as pessoas e articular e mandar e-mails e mostrar projeto, não deixar de construir os seus projetos, não deixar de apresentar os seus projetos, não deixar de apresentar os projetos para as pessoas certas. Nesse momento, lógico, as pessoas estão tendo uma certa dificuldade para ouvir falar de projetos novos, mas ainda assim, acho que sempre tem que cavar a oportunidade, sempre em qualquer lugar há a possibilidade de desenhar uma oportunidade, né? Eu acho que as Baias e a Cozinha Mineira nunca teve um momento necessariamente fácil. Então esse é só mais um momento difícil em que a gente vai passar. Acho que pessoas trans, no meu caso, que ainda sou uma pessoa que veio da periferia de São Paulo, o que mais tive na minha vida foi a diversidade. Então, lógico que eu tive meus momentos de privilégio, onde as coisas aconteceram por muito esforço. Eu cheguei em zonas de privilégio, mas eu sempre convivi com a diversidade. Então, óbvio que em nenhum momento eu estou diminuindo o que está acontecendo. Eu acho que o que está acontecendo é gravíssimo. A gente está vivendo uma das maiores crises dos últimos tempos que se tem notícia, mas acho que ainda assim, mesmo em tempos de crise, é um momento de revisões também, de comportamento, de mercado. O mercado precisa se fazer uma série de perguntas. O mercado da música está se fazendo uma série de perguntas, visto que é um dos mercados mais afetados por conta do cancelamento de shows e aglomerações públicas, mas ao mesmo tempo é o mercado da música que continua movimentando as plataformas digitais e entretendo as pessoas. Então, tem várias equações assim para serem feitas. Então, agora é um momento de muita concentração, muita disciplina, sobretudo para que eu não me permito ficar um dia distraída. Todo dia eu estou tentando manter o máximo de disciplina e rigor diante do que está sendo apresentado pelo mundo, pelo governo, por São Paulo, pelas multinacionais e por aí vai. Não, isso é perfeita a declaração de vocês, porque é isso mesmo, né? Como que a gente promove saúde mental num momento como esses, né? E é justamente isso, de não deixar a peteca cair. A gente sabe muito bem que, como isso não tem precedentes, a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe o que vai acontecer, só que nada vai ser como antes, né? Então, é bem importante mesmo essa questão da gente se manter no presente e fazendo a movimentação, porque esse é o momento de criação também, né? De criatividade. Então, bem como você falou, o mercado da música ele continua se movimentando e para mim é um mercado que promove muita saúde mental também. Como que é importante às vezes você tá tipo fazendo qualquer coisa, assim, cozinhando ou mesmo estudando, coloca uma música, um som que assim ele promove um alívio, né? Então a música ela é as artes em geral, né? Elas são os mecanismos mais humanos, né? Que a humanidade sempre se debruçou, mesmo em tempos de extremos, a humanidade sempre se debruça quando a obra de arte ela está presente, se faz presente. A obra de arte e o ser humano são duas coisas que
não é a mesma coisa, né? Faz parte da humanidade ter obra de arte. A música, eu acho que ela é e continuará sendo a grande mensageira desses tempos. Muitas vezes traduz o que as palavras não conseguem, né? Isso é bem legal. Eu estava lendo um artigo ontem, que a música ela é um elemento antidepressivo, terapêutico, sem sombra de dúvida, e acessa a região do prazer do cérebro, gerando o hormônio, a dopamina, que é o mesmo que o sexo gera e que o chocolate. Então, a música, além da capacidade reflexiva que ela nos induz, além da capacidade de nos fazer nos auto-rever, introspectiva, de acessar as nossas emoções mais profundas, ela ainda entretém. E aquela questão que a Zélia Duncan colocou para todo mundo, que o vídeo dela viralizou, né? E aí, como é que vai ser a sua rua cinza sem música, o seu céu nublado sem música? Quer dizer que a gente vai continuar tudo sem música? E a gente nem sabia que viria uma quarentena, meu amor. Que é o que temos agora. Então não é só sem música, mas sem a série que se assiste. Então a pergunta que os artistas estão fazendo é da maior importância. E de como a gente se comporta frente a isso. E o que a Raquel disse é importantíssimo. São questões que estão aparecendo nesse momento. A questão da indústria fonográfica, da indústria cinematográfica, dos grandes teatros, de como que a gente vai pagar esses artistas que continuam a nos oferecer entretenimento, reflexões, continuar a movimentar as redes sociais, uma série de lives, mas aí eles vão passar fome, eles vão morrer de fome. Como é que a gente responde essas questões? Então, quer dizer, temos mesmo que fazer essas questões seriamente em todos os espaços. Está saindo alguns artigos que eu, inclusive, salvei ontem, porque, de fato, agora, o que a Raquel disse é perfeito. Todas as plataformas digitais estão ganhando dinheiro com a música, mas e os músicos? Como é que eles vão se virar em um momento como esse? Enfim, não quero ser prolixa. Não, mas todo sentido. Raquel, quer complementar? Não, é isso. Eu ia, na verdade, fazer um comentário. A Raquel estava falando agora há pouco na questão de histórico de quase todo, né, ou da grande maioria dos LGBTI+, no Brasil e no mundo, na verdade, de que a gente sempre tem muito... A gente costuma muito falar isso no Pride Bank, o quanto cada um de nós teve que vencer alguns desafios, algumas batalhas, seja família, seja um monte de coisa. Isso torna a gente guerreiros, né? Então tem um lado... talvez bom, ou que nos preparou para isso, que a gente já venceu tanta batalha, já brigou tanto para ser a gente mesmo onde a gente estiver, seja a gente qual letrinha a gente for da sigla, isso nos torna talvez mais resilientes para que a cada desafio a gente vá, brigue, faça, e vai acordar todo dia de manhã, vai continuar trabalhando, vai fazer o possível, vai batalhar, porque se a gente não batalhar, ninguém vai batalhar por nós. E engraçado falar disso, né? Porque assim, e isso que a gente está vivendo tem muito a ver, porque momentos de crise que fazem a gente mostrar nossa criatividade, né? Para superar obstáculos. E eu acho que desafiar normas de gênero numa sociedade tão impositiva é uma questão que realmente impõe uma criatividade imensa, né? Para driblar isso. Sem sair com a saúde mental super prejudicada, né? E eu fico pensando no dia de hoje, né? Eu vou só fechar minha janela. Começou o panelaço. Aqui também. Aqui também. E eu tô longe da janela, vai ter que ficar aberta. Que momento, senhoras e senhores! Pois é. Aqui realmente tá alto. Não sei como tá aí pra vocês, mas aqui tá. Aqui tá tranquilo, ainda mais que meu fone abafa tudo, então só ouço vocês. Eu ouvi agora, uma buzinada. Mas então, pensando
da gente estar podendo estar aqui hoje, né, se mostrar, ser visível, sabendo que tem muitas pessoas que ainda não podem, né, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo. E então a visibilidade ela é importante, mas para uma mudança da sociedade, né, não é só as pessoas trans botando a cara no sol. A gente tem muito que agradecer às nossas ancestrais que botaram a cara no sol, que perderam suas vidas por nós, mas também tem a sociedade como um todo, né? E daí as pessoas cisgêneras, aquelas que não estão aqui ouvindo a gente, vocês têm alguma, pensando em tudo que a gente pode contribuir, no que elas também podem contribuir, né, para ajudar? Porque a gente sabe que o Dia da Visibilidade a gente pode ter no Dia Nacional, o Dia Internacional e o Dia da Memória Trans. As pessoas cisgêneras. Porque mesmo que a gente tenha o Dia da Visibilidade, a gente sabe que todo dia é dia de luta, né? Todo dia é dia de clamar por direitos e por igualdade, equidade, né? Então, quais são as coisas que as pessoas cis podem fazer para ajudar no movimento? Acho que tudo, né? Porque Tudo. as pessoas... Acho que a gente vive num mundo absolutamente, hegemonicamente cisgênero. Embora a narrativa da transgeneridade, por ser muito, como eu posso dizer, emblemática, ela muitas vezes ganha até um protagonismo na polêmica do dia a dia, tanto a gente vê, né, o tanto de vezes que o assunto ganha destaque, seja na boca do governo, seja na boca de artistas, seja... mas eu acho que as pessoas... Não existe possibilidade da gente falar sobre sobre não marginalização de pessoas trans sem apoio e pactos com as pessoas cisgêneras. Só há possibilidade da gente fazer parte do sistema formal se a gente criar diálogos, pactos, trocas muito... É assim mesmo que funciona. Então, você não vai conseguir, a não ser que a gente esteja falando de uma revolução, onde a gente vai destituir as pessoas. Mas, se não for isso, a única forma de você estar nos espaços é negociando a sua presença lá dentro. Entende? Seja por via de pressão por via das redes sociais, seja por vias políticas, como a Érica Malunguinho faz, seja por vias empresariais, que é o que a Maitê faz com o Transempregos, seja por via artística, como a gente faz, seja por via literária, seja... mas seja o que for, a gente só vai conseguir avançar e, de fato, estar introduzidas dentro do imaginário formal atual se a gente estabelecer diálogo e pactos com a cisgeneridade que nos apoia. Uma coisa que eu tenho feito muito eu não fico mais focando em quem não me apoia, eu foco em quem me apoia. Então, porque se eu ficar girando o meu tempo em torno de quem não gosta de mim, ou se eu ficar perdendo meu tempo em torno de quem é transfóbico, ou em torno de quem é racista, eu vou passar o dia inteiro em grupo de WhatsApp falando mal do mundo cisgênero e falando mal do mundo racista. Eu não vou passar minha encarnação falando mal, nem essa encarnação aqui, eu vim para fazer, por isso que inclusive eu optei por participar muito da parte do business,
porque eu prefiro fazer negócio com essas pessoas. Porque eu acho que é uma forma com que eu estou interpretando que eu consiga me introduzir nesse ambiente cisgênero, que é lógico, é muito, muito transfóbico, e em nenhum momento eu acho que em nenhum momento eu estou aqui fazendo um discurso meritocrático. Eu acho que é muito difícil, é muito transfóbico. O mundo cisgênero tem muito que nos ouvir, tem muito que conceder para nós, mas não há outra maneira de nós criarmos capilaridade, ou seja, não há outro jeito da gente entrar se não for fazendo negócios. Para isso vai ter que... Negócios de toda a natureza, não é só business, não. Negócios mesmo, negociações. Do tipo, mãe, a senhora tem que me chamar pelo feminino e isso é um negócio, né? Você está fazendo negócios com a sua família, para que a sua família respeite seu gênero, fazendo interlocuções com pessoas que para você são importantes, entendendo que todas as pessoas cis vão em algum momento serem no mínimo, vão ser, quando você fala que a pessoa, contraditórias. Tipo, todas as pessoas cis, mesmo as que nos amam, vão ser contraditórias em relação a nós e as nossas escolhas em algum momento. Seja fazendo comentários sobre biologia, seja fazendo... Tipo assim, a minha família me aceita, mas se a minha prima ficar grávida, vai todo mundo fazer chá de bebê cor-de-rosa e cor-de-azul, entende? E isso vai fazer parte da minha vida. Então, eu acho que... Mas a gente não vai conseguir criar uma outra realidade se a gente não se infiltrar nessa. E essa tem muita contradição, e a gente vai ter que lidar com isso também. O que eu acho é que a gente já está colocando as questões, né, Raquel? Com essas contradições. Porque ou a gente se identifica ou a gente negocia. E para entrar no jogo, a gente tem que negociar de fato. Eu acho que colocar essas questões, a gente está num tempo de questionar mesmo e de colocar as nossas pautas para serem pensadas. Porque se a gente não colocar as nossas pautas, meu amor, as pessoas não pensam. Se as mulheres não colocarem as pautas das mulheres, assim, eu estava em um painel com uma arquiteta negra, inclusive, ela falando que todas as cidades foram pensadas por homens e para homens. Foram urbanistas que pensaram as cidades. Então, a gente não pode, na verdade, a gente não pode pensar em urbanismo sem a mulher atuando em espaço de decisão hoje, quando a maior parte dos citadinos são mulheres, entende? A gente não pode... então, assim, as questões trans só a gente vai apresentar. Os cisgêneros não estão preocupados com as nossas demandas até que a gente paute as nossas demandas. Por isso que é muito importante a gente disputar os espaços e as narrativas para que as pessoas comecem a pensar no que significa o banheiro, para que as pessoas comecem a pensar no que significa um olhar de constrangimento em qualquer lugar que seja, para que as pessoas começem a pensar antes de perguntar para você se você faz xixi sentada ou em pé, se você já fez uma cirurgia ou não, se você, enfim, N questões do cotidiano trans que aparentemente não são constrangedoras e são extremamente constrangedoras e nos enclausuram cotidianamente. Eu acho que por isso a gente precisa disputar espaço, por isso a gente precisa disputar narrativa, porque senão ninguém vai pautar por nós. Ou então a gente se identifica. Isso eu não quero, eu quero conquistar espaço de poder. Assim como a Raquel, assim como você, Vitor, e como o Márcio, que está com a iniciativa LGBT, inclusive. Pensando em uma pauta comunitária. A Raquel indicou, inclusive, terminei de assistir hoje a série da Madame C.J. Walker, que é uma série interessantíssima para pensar comunidade, para pensar empreendedorismo, para pensar ideia e para pensar pautar ideia. Porque, além de tudo, você vê um universo extremamente machista, cara, que uma mulher teve que passar para conseguir empreender e ser milionária. Lutar contra si mesma,
contra o marido, contra as amigas, contra uma série de contradições, que as contradições vão aparecer e a gente não tem que lidar com elas como se elas fossem monstros, porque elas vão aparecer o tempo todo. Contradição aparece, a gente vai ter que se questionar e apresentar minimamente respostas sensíveis, sensatas e coerentes como estado de coisas. E acho que a gente quem tem que responder essas questões, como trans. Se eu posso só adicionar um pouquinho, o que eu percebo na questão que você falou de ocupar, etc., eu acho que os melhores exemplos são aqueles que estão nas artes, né? Então, vocês três, no que fazem, no dia a dia, se apresentando, mostrando, mostram mais e mais para a população cis o que como são as pessoas, no caso trans. Eu também tento fazer esse papel sendo um homem gay absolutamente aberto em absolutamente todo lugar que eu esteja, tentando trazer isso para o normal, para que as pessoas entendam. É normal, é uma pessoa normal, é uma pessoa que quer ser feliz, que é uma pessoa que quer brigar pelos seus direitos e tudo mais. E eu acho que todo mundo que está nas artes, mostrando o rosto todo dia e contando a sua história, faz a diferença, porque faz com que a grande população comece a entender. Então, nisso eu incluo também drag queens, que também estão aí nas artes fazendo música, fazendo coisa. Então, mostrando para todo mundo, gente, é normal e eu aprendo a gostar, e quando eu aprendo a gostar, eu começo a ver, mas também tem alguém no meu trabalho, também tem alguém na minha rua, e eu vou lá tentar conhecer. E isso faz parte, isso faz diferença. Eu acho que o trabalho de cada um de vocês nas artes está ajudando e está mudando o mundo, vai mudar, demora, infelizmente demora, a gente percebe isso, demorou muito para a mulher conquistar o espaço que tem hoje em dia, e ela não está no mesmo espaço que o homem tem, mas demorou, mas ela chegou lá, também a questão racial e tudo mais. Eu acho que o grande ponto não dá para parar, a gente tem que continuar brigando, continuar mostrando e tentar não se esconder, tentar sempre mostrar para todo mundo o que a gente é. Não, eu acho importantíssimo sua fala, Márcio, e tem uma coisa que você falou no início, que eu nem encaro como uma correção, mas uma reflexão sobre lugar de fala. Você tem sim lugar de fala, todo mundo tem lugar de fala, e eu acho que a grande contribuição que a Djamila Ribeiro trouxe como filósofa do feminismo interseccional e negro, é dizer, todos nós temos lugar de fala, só que temos que falar de fato do nosso lugar e não se apropriar do discurso do outro. Claro. Então, eu acho que a contribuição que todo mundo tem que ter é isso que você falou. Dentro do nosso lugar de fala, a gente precisa normativizar os nossos signos, normativizar as nossas pessoas dentro dos espaços e acolher as pessoas, porque o lugar de fala da cisgeneridade também é o acolhimento. O lugar de fala da cisgeneridade também é chancelar certas figuras, é chancelar, porque a cisgeneridade já tem o espaço de poder. A cisgeneridade já está lá como diretor de um grande programa de TV, ou como diretor, sendo publicitário de uma grande agência publicitária. Então, a cisgeneridade como lugar de fala precisa chancelar e abrir vias para que as coisas possam se equalizar. Sim. Por isso que a gente precisa de aliados. Então, os nossos lugares de fala, eles se encontram aí, na intersecção, sem apropriação do discurso alheio. Que é isso, eu não posso falar de transgeneridade sem pessoas trans aqui. Eu não posso falar... Aí é lugar de fala. Eu concordo totalmente com o que você disse. Eu acho que o importante é isso, é a gente trazer para perto e responder. Gente, tem uma pergunta que apareceu aqui nos comentários, que era se a live vai estar disponível depois, porque teve gente que entrou na metade, está muito interessado em saber o que a gente estava falando antes. Então, principalmente para o Wesley que perguntou, mas para algumas outras pessoas, sim, vai estar tudo disponível depois. A gente também vai subir para o YouTube, também deve subir para o IGTV, mas vai ficar aqui no Facebook imediato já para assistir logo na sequência. Desculpa, cortei só para falar isso, para responder. Nós temos também uma pessoa que falou aqui no grupo, o Lucas Silva, que conta que tem um filho que é um menino trans, e ele percebe justamente o quanto importante é ocupar os espaços, porque o filho todos os dias tem essa dificuldade, tem essa situação. Eu tenho também um casal de amigas lésbicas que eu amo de paixão, eu não sei se elas estão assistindo, mas elas contam muito o fato de que elas adotaram 2 crianças, e uma das crianças que elas adotaram é uma menina trans de 7 anos de idade, que com 6 anos de idade já tinha demonstrado claramente que queria ser uma menina. É a Vitória, que eu sou apaixonado, ela me chama de tio do unicórnio, porque sempre que eu vou encontrá-la eu vou com alguma camiseta de unicórnio.
E é isso, assim, me assusta justamente ver quanto essas crianças ainda vão ter que batalhar pela frente, mas me dá mais ainda a responsabilidade de que eu tenho que brigar agora para que seja o melhor possível para quando ela chegar na idade em que ela precisa enfrentar trabalho, para que na aula que ela precisa enfrentar crianças mais velhas na escola e etc. Então, o nosso trabalho é sempre muito importante de abrir espaço para quem vem depois. A gente já tem a luta, é essa daí, a situação é essa. A gente tem que brigar para que ela melhore para quem vem depois. Né? Justamente, perfeito. Certeza. E é por isso que é tão importante a gente aparecer, né? Eu lembro que eu, por exemplo, eu não tive nenhum modelo de transmasculinidade quando eu estava me descobrindo. Eu nem sabia o que era isso. Eu descobri 3 anos atrás. Então, como falta mesmo isso, né? E aí, deve ser muito mais difícil, né? Porque você não tem... Porque existe toda uma espetacularização da mulher trans, né? Porque sim, eu lembro. Você tem uma espetacularização porque tem a maquiagem, porque tem a beleza, essa transformação que é de um jeito... como é que você escolheu ser mulher? Sendo que ser mulher é se emperiquetar, é ir para um universo de menor do que o homem. Eu lembro que eu era chamada de mulherzinha, ou seja, um diminutivo. O homem trans passa por um processo de invisibilidade que eu acho que é muito maior do que o das mulheres trans. Que tem acho que os universos são diferentes, mas a invisibilidade eu acho que é você quem tem que falar, mas enfim. É muito complicado, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, a invisibilidade, ela também nos dá uma segurança que, às vezes, a mulher trans não tem, justamente por conta dessa questão da passabilidade, né? Mas eu lembro quando eu era mais novo, assim, por exemplo, as minhas tias, mulheres trans eram facilmente apontadas, mas, ao mesmo tempo, justamente essa questão da cisgeneridade querer nomear tudo, não estar falando de um lugar legítimo, né? Simplesmente querer nomear para entender, mas fazendo errado. Então, as mulheres trans sempre se confundiram com o universo da drag queen quando eu era mais novo. Foi só crescendo que eu fui descobrir a diferenciação. Então, e até hoje, muitas pessoas ainda têm essa confusão e me perguntam, né? Ai, gente, mas qual que é a diferença? E eu falo, são coisas completamente diferentes. Enquanto um é uma expressão performática, outra é uma questão de gênero, de identidade, né? E daí tem que explicar isso para as pessoas, porque foi bem o que você falou, Açucena, nada de nós sem nós. Então, nós precisamos falar de nós, né? Chega da cisgeneridade falar por nós. Tem um negócio que eu brinco, é uma brincadeira que eu faço, quem me conhece já ouviu essa frase milhões de vezes, mas eu digo que eu tenho uma meta que é educar um hétero por dia. Todo dia eu tenho que pegar uma pessoa hétero, cis, e de alguma maneira provocar nela alguma reflexão. Eu queria que ela voltasse para casa e pensasse, puxa, aquilo que o Márcio falou faz sentido. Então eu puxo sempre algum papo, seja na hora do almoço, seja encontrando amigos ou coisa parecida. Eu sempre tento fazer isso, provocar essa reflexão, porque, de novo, é aquilo que a Açucena falou, a gente não pode se isolar, a gente tem mais que encontrar aliados que estão fora da comunidade LGBT, mas encontrar aliados, trazê-los para dentro, porque são eles que vão conseguir nos ajudar a multiplicar o entendimento de quem somos nós e o respeito a gente, né? Então, o que a gente quer, no fundo, é o resto do mundo todo aliado à comunidade LGBT. Então, eu acho que é muito importante essa troca. Então, não isolar, a gente não viver única e exclusivamente no gueto LGBT, ou trazer os aliados para ele, ou estar fora dele, e sempre brincando com essa questão de educar alguém por um dia. Eu falo essa frase para todo mundo, e muita gente já pegou e falou, olha, eu trouxe isso para mim, eu também faço. Com essa reflexão, né? Uhum. Gente, deixa eu fazer uma proposta para vocês, que me veio na cabeça agora, que é justamente pensando nessa pegada de representatividade, né? Então, assim, se tem um homem trans, ou uma mulher trans, ou uma travesti, ou uma pessoa não binária, ou, né, os 4, mas que vocês admiram, né? Além de vocês, né? Eu admiro muito vocês, mas eu vou pegar outras pessoas. Citar uma pessoa? Pode ser uma, duas, as que vierem na cabeça, assim, que eu acho que é legal trazer também para quem está ouvindo a gente, mais pessoas trans para ir atrás, né, para ver o que essas pessoas estão produzindo, sobre o que elas estão falando. Tem várias aqui pensando.
Eu vou indicar o Gael. Eu acho que o Gael, o que Preciso Dizer Que Te Amo, que tem um projeto. O Ariel Nobre, o Ariel Nobre. Desculpa, gente, eu sou louca com o nome. O Ariel Nobre, que é o Eu Ele é bem Preciso massa. Dizer Que Te Amo, que eu acho que é um projeto bem importante, que traz essa visibilidade para a questão do suicídio dos homens trans. Uhum. Eu acho que o primeiro nome que me veio foi a Érica, né? Porque eu tinha falado dela, a Érica Malunguinho. Muito importante, é uma pessoa que eu me espelho muito pelo trabalho que ela já desenvolvia no Aparelho Luzia. Então, a Érica tem também o Kaique Teodoro, que é um cantor trans. Isso, funkeiro. Sim, maravilhoso, lindo, gato. Tem a Linda Quebrada, que é perfeita, a nossa parceira. Então, a gente tem uma série de pessoas maravilhosas. A Raquel citou a Maite Schneider. A Maite Schneider, ela trabalha com transempregos, que é, tipo assim, essencial o trabalho dela, dá maior importância de um altruísmo significativo. Então, a gente tem pessoas em todos os espectros da sociedade que estão trabalhando para que a nossa luta, de fato, floresça e seja uma primavera. Então, tanto na música, quanto no empreendedorismo, quanto na política. Sim. Se eu pudesse, eu vou citar o João Neri, que infelizmente faleceu 2 anos atrás, mas ele foi o primeiro homem trans que contou a história dele, né, pra gente, num livro chamado Viagem Solitária, e um pouco antes dele morrer, ele escreveu também o Velhice Transviada, que é um livro fantástico, eu chorei muito, eu acabei recentemente, onde ele entrevistou várias pessoas trans da terceira idade. Então é uma experiência muito interessante da gente saber, né, porque pouco se aborda a transgeneridade na terceira idade, né, pouco se sabe sobre a nossa velhice. E pensando na área da saúde, eu queria falar da Alicia Krieger, que hoje está na Organização Pan-Americana de Saúde, e a Ariadne Ribeiro, que está na UNAIDS, né? Então são pesquisadoras, doutoras incríveis, que estão produzindo ciência e conhecimento e saúde para pessoas trans. Legal. Eu acho que vocês falaram todos os nomes que eu conhecia e muitos que eu não conhecia, que eu vou pesquisar. Eu vou assistir a live de novo só para pegar os nomes. Eu, quando penso nos exemplos meus, eu consigo pensar mais nas pessoas que estão próximas de mim, com quem eu convivo de algum jeito. Então, a filha dessas minhas 2 amigas, a Vitória, para mim é assim, além de tudo é um exemplo. A família inteira acaba sendo um exemplo. 2 mães que, quando contaram para a gente, no grupo em que a gente é amigos, contaram para a gente a história da filha se apresentando como trans já com 6 anos de idade, e toda a dificuldade que elas primeiro já tiveram. As 2 vêm de famílias evangélicas que não aceitavam nem elas como um casal de lésbicas. Depois, esse casal de lésbicas resolveu adotar 2 meninos, já ouviram muita crítica da família por isso. Depois, um dos meninos se apresenta como uma menina trans. E essa menina é um doce, é uma coisa maravilhosa. Para vocês terem uma ideia, ela propôs, e ela está com 7 anos de idade agora, mas ela propôs, ela montou e ela está estruturando a Páscoa das meninas moradoras da Casa Florescer. Com 7 anos de idade, ela está organizando isso. Então, para mim, é um exemplo assim, de alguém que vai brilhar muito daqui para frente. Se com 7 anos ela já faz isso, imagina o que vem pela frente. Perfeito. Genial, gente. Genial. Um beijo para a Vitória. Grande. Linda, muito linda. Total. Um grande abraço. Gente, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Tinha gente aqui falando que queria citar alguns outros nomes, mas acabaram não mandando ainda nenhum nome. Vários. Eu acho que, falando de criança, tem a Maria Joaquina. A Maria Joaquina, ela é da patinação brasileira. E ela é um dos exemplos que a Érica Malunguinho tem lutado na Assembleia Legislativa para criar uma legislação e para fortalecer a luta das crianças trans e dos atletas trans. Eu sigo a Maria Joaquina, ela é uma criança genial no esporte que ela pratica. Quando ela foi para um campeonato, todas as meninas tiveram o seu uniforme intacto e o uniforme dela não chegou
porque não tinha uniforme para ela, mesmo ela estando. Então foi assim, um trauma significativo na vida dela. Mas depois disso, aquela frase, o que não nos mata, nos fortalece. Ela conseguiu uma rede de seguidores muito forte e hoje também tem um apoio, inclusive, das cúmplices, companheiras de luta trans, para que lutem por uma legislação pelas atletas trans. Então, fiquei muito focada com isso. Então, um beijo para Maria Joaquina, que é fã das Bahias da Cozinha Mineira, inclusive. Gente, eu entendo que a gente está no limite de horário, que eu sei que vocês têm outro compromisso na sequência. Mas eu queria aproveitar muito agora para agradecer, foi maravilhoso. Estou feliz da vida de que a primeira live foi com vocês, pessoas que eu adoro. E a gente vai continuar, a gente vai fazer mais. Em breve, espero estar com a Casa Pride física também montada. E vai ter show das Bahias da Cozinha Mineira, pelo amor de Deus. Vou querer muito ver isso. Então, assim, muito obrigado pelo papo. Obrigado também a todo mundo que estava assistindo. Esperem mais, a gente vai ter mais ainda essa semana. Vamos tentar abordar outros tópicos, vamos tentar também criar alguma forma de um show. Vamos fazer um pouco de tudo. A ideia é fazer um trabalho maravilhoso. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Foi um dia bem especial. Você é lindo. Valeu, Vitor. Você também, maravilhosas. Um beijo. Tchau, Beijo, tchau. gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.